Bom, gente, para essa segunda parte da aula de hoje, a gente vai começar a fazer a topografia e para isso vocês têm aí dois arquivos de suporte à modelagem de vocês. O primeiro deles é o CAD, que a gente vai ver aqui rapidinho, e o outro, o Sketch. A gente vai, na verdade, ver como importar as coisas do CAD, mas para caso alguém tenha algum problema com essa importação do terreno com a topografia, esse arquivo aqui também já vai estar disponível, então vocês podem começar o exercício já a partir do Sketch. Voltando aqui no CAD, vou inclusive aproveitar para dar uma dica para vocês para facilitar a modelagem. Uma coisa que normalmente a gente faz quando a gente está começando é o seguinte: deixar as informações todas juntas. Então, lá estou fazendo o P3 e aí eu tenho essa situação aqui como implantação. Vou e abro isso aqui do Sketch. Quando a gente começa a modelar, o que acontece? Tem muita informação misturada aqui. Eu tenho curva de nível, eu tenho rua, eu tenho limite do terreno e eu tenho um plano de implantação. Isso aqui tudo lá no Sketch, a gente não conseguiria separar muito bem o que é. Tem informações juntas aqui. Quando eu começasse a fazer essa curva de nível, em algum momento talvez ela se misturasse com a calçada. Então uma coisa que eu sempre faço é separar as informações. Eu tenho aqui topografia, eu tenho aqui uma referência para ver para que lado o terreno está inclinado, né? E aí eu tenho aqui o terreno com a via e com o plano de implantação. O que eu fiz aqui para que ele fosse para aquele lugar foi simplesmente o seguinte: eu peguei todas essas informações que estavam aqui, então selecionei calçada, via, com o plano do terreno, o plano de implantação e movi para cima 100 metros. E aí o que acontece? Quando eu for lá para o Sketch, vou voltar aqui, tudo que eu tiver que fazer aqui, eu sei que essa parte aqui, ela está a 100 metros, 10 não, 100 metros do lugar que ela deveria estar. Então isso vai me facilitar um pouco as coisas aqui no Sketch. No CAD a gente não vai precisar fazer nada, eu só vou usar ele como referência mesmo. Eu vou só clicar aqui para vocês verem uma coisa. Não para 3D. Vocês estão vendo que a gente tem um que está todo achatado e o outro com as curvas de nível na altura normal. Arquivos atuais de CAD que vêm com a topografia, eles já vêm com essa situação aqui. Caso vocês peguem arquivos muito antigos, pode ser que ele tenha as curvas de nível todas no nível 0 ali, ou então alguém pode ter usado aquele comando flatten para poder achatar tudo mesmo e vocês ficarem com essa situação aqui. Lá no Sketch a gente vai usar os dois para fazer a topografia, mas a gente vai ver que para que esse aqui seja usado, a gente tem que levar isso aqui para ficar próximo dessa situação. Então no CAD a gente não precisa fazer nada, já está tudo certinho, é só a gente importar lá do Sketch. Então vamos lá para o Sketch para a gente ver como fazer isso. Aqui no Sketch, então, vou apagar isso aqui só para a gente importar de novo. Como é que eu vou fazer? Abrir o Sketch, primeiro lembrei de colocar em metros, e como é que eu faço para trazer coisas do CAD para cá? Eu preciso importar essas informações. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Arquivo, Import, e aí eu vou procurar aqui o endereço onde ele está, tal. Vou escolher aqui embaixo o tipo de arquivo, você tem esses tipos de arquivo todos aqui que você pode importar. Então, se por acaso o arquivo que você está querendo importar não está aí, provavelmente, e você está na pasta, provavelmente você não está com o arquivo, a extensão de arquivo certa aqui. No nosso caso, dwg-dxf, e eu quero importar esse arquivo aqui. Antes de dar o OK aqui, import, vamos só sempre conferir aqui no Options. Porque muitas vezes essa unidade de importação pode não estar em metros. E a gente precisa que ela esteja em metros, senão ela vai importar isso em uma escala diferente. Você pode distorcer o seu 3D. Então, ó, conferir se está em metros, e aí eu vou importar. Recapitulando, cancelei aqui, arquivo, import,
encontrei o arquivo aqui, tem certeza dele, né? Vim aqui em Options, está em metros, ok, importei. Isso aqui é um resuminho de tudo que veio, né? Ele importou 8 layers, polylines 2D foram 76 e tal. Não tem muito o que discutir nisso aqui, só dá um close, que aí ele vai importar aqui pra gente as linhas. Como eu fiz lá na parte das escadas, vou mostrar para vocês aqui também de novo como reduzir um pouco a espessura dessas linhas. Lembrando, bandeja padrão, vem aqui no estilos, editar o estilo na linha e vou desmarcar o perfis, que ele já ficou mais fininho ali, para a gente poder começar a modelar. Então, como eu tinha dito lá para vocês, os dois conjuntos de terreno são o mesmo. Nesse aqui eu dei um flatten, né, para gerar esse problema, para a gente poder resolver ele aqui. E esse aqui está na posição normal das curvas de nível. O que a gente vai fazer aqui agora vão ser alguns conceitos de modelagem do SketchUp, né, para que ele reconheça algumas coisas automaticamente. Mas o que a gente vai fazer com esse terreno aqui vai ser tentar trazer ele para essa situação aqui, ó, que a gente tem as curvas de nível no lugar exato. Então é o seguinte, vocês têm esse arquivo, ele provavelmente está com esse grupo inteiro, e aí a gente vai explodir esse grupo. Botão direito, no meu caso aqui explode, em português vai estar desassociar. Agora está tudo separado, tudo certinho, separado. Vamos trabalhar com essa situação aqui. Essa aqui depois a gente vai ver. Existe uma funcionalidade aqui no SketchUp que é o seguinte. Quando eu tenho um conjunto de linhas, vou fazer aqui algumas linhas. Isso aqui. Então tem essas linhas aqui. Existe uma funcionalidade aqui no SketchUp que é o seguinte. Quando a gente tem um conjunto de linhas assim, se a gente repete alguma delas, vou pegar essa aqui e vou repetir essa linha. O que o SketchUp fez? Ele conseguiu reconhecer as figuras que estavam conectadas àquela linha e fez as faces preenchendo aqueles vazios. Isso a gente poderia usar aqui na topografia. Então, provavelmente, quem começou a usar o SketchUp no período passado deve ter feito isso. Deve ter vindo aqui, refez alguma linha dessas, ou então veio aqui até fez uma linha um pouco mais direta aqui para ver se já fechava tudo, mas deve ter tido alguns problemas, porque isso é um pouco chato. Mas tem uma outra coisa aqui, que é o seguinte, essa funcionalidade aqui. Tenho linhas soltas. Se eu selecionar isso aqui tudo e transformar em um grupo, ok, ficou ali o grupo. Só que olha o que acontece quando eu tenho um plano. Tem um plano aqui, e esse plano está coincidindo com aquele grupo de linhas que eu criei. Olha o que acontece quando eu explodo esse grupo. Botão direito, explodir. Ele veio e já soldou todas as linhas de uma vez só. Então, deixa eu deletar aqui um pouquinho. Então, aqui, soldou todas essas linhas. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui nesse conjunto de linhas. A lógica é fazer um grupo, depois fazer um plano fora daquele grupo, para que a gente consiga, explodindo o grupo, fazer as linhas todas se soldarem de uma vez. Então estou aqui, está tudo solto, né? Que a gente acabou de explodir o conjunto ali, mas a gente vai usar só esse aqui. Estou fazendo o retângulo de seleção, selecionei as curvas de nível. Botão direito, grupo. Então, ó, grupo com as curvas de nível. Vou agora fazer uma figura aqui com a linha seguindo os limites daquele retângulo que a gente tem as curvas de nível dentro. Então, fiz aqui.
Aí agora, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui para o lado, só para a gente mostrar uma outra coisa também. Vou colocar aqui. Coloquei 250 metros. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Quando a gente fez aqui o retângulo, vamos dar um push-pull para baixo de qualquer valor, só para ele ficar com volume. Então a gente vai ter um grupo com as curvas de nível e esse volume aqui solto no desenho. Olha o que acontece quando eu venho aqui, ó, coincidindo, as curvas de nível estão coincidindo com o terreno. Aí olha o que acontece quando eu explodo o grupo das curvas de nível, exclusivamente das curvas de nível. O prisma aqui embaixo está fora de grupo, está totalmente solto ali, coincidindo com esse grupo das curvas de nível. Botão direito aqui, explodo. Olha o que aconteceu com as curvas de nível. Todas elas foram soldadas naquela figura de uma vez só. A gente não precisou ficar aqui preenchendo curva de nível. E agora, para que isso fique da altura certa, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, push pull, e trazer 1 metro, né? Aí aqui 2 metros, push pull, push pull 3 metros, push pull 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caso você perca, né, não sei mais quantos eu fiz. Eu vou simplesmente colocar aqui o primeiro, tem 12 metros. Então estou pegando a referência. Cliquei aqui e puxei para cá para ver. 12 metros, então eu digito 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então aqui está o terreno certinho. Vocês repararam o quanto é simples para a gente soldar isso aqui. Quem já tentou fazer isso aqui lá no período passado deve ter se assustado um pouco agora como é fácil a situação, porque preencher isso aqui tudo um por um é um pouco chato. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê de eu fazer essas cópias aqui. E qual é a diferença de eu dar esse push-pull aqui para dar esse volume ou não. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Tem aqui o plano e eu tenho aqui o grupo. Tem aqui o plano e eu tenho aqui o grupo. Vou fazer a mesma coisa com os dois. Botão direito aqui, explodir. Botão direito aqui, explodir. Vocês se lembram que lá no outro eu simplesmente vim aqui e fui somando. Né? 1, push pull 2, push pull 3. Então. Olha o que acontece se eu fizer isso aqui. Ó. 1. Vou tentar dar o push pull de 2. 2, enter. Ele simplesmente não passou daqui. Ele está criando, ele está meio que movendo esses planos aqui para cima sem criar uma base aqui embaixo. E com isso, o que acontece é que quando eu venho com essa linha, ela encosta nessa, ela não consegue mais passar, ela está travada ali. Então não adianta eu digitar 3 aqui, enter, que ele simplesmente não vai passar do 1. Então isso faz com que seja um pouco mais demorado. Eu teria que vir aqui 1, aí esse aqui vem depois mais 1. Até poderia ir clicando 2 vezes, né? Porque quando eu clico 2 vezes, o SketchUp repete o push-pull com o último valor que eu coloquei. No nosso caso aqui eu tinha feito com 1. Então, ó, cliquei 2 vezes, subiu 1. 1. Poderia puxar aqui, clicar 2 vezes, para ir fazendo. Depois subir 1. Então, o fato de eu ter feito essa divisão aqui, ter feito esse push-pull para baixo, faz com que essa subida aqui fique mais livre. Estou aqui
aquela curva de nível ali está com 3. Se eu fizer 4 e Enter, ele passou. 5, passou. 6, passou. Então isso facilitou um pouco. Por isso eu fiz aquele push-pull para baixo antes. Não era necessário para soldar. Eu consegui soldar aqui sem fazer o push-pull. Só que o push-pull me facilitou muito ali na hora de subir nas curvas de nível. Então, Ctrl Z aqui. Eu vou repetir rapidamente ali o que eu fiz. Simplesmente coloquei ali a topografia sobre o retângulo, e aí eu dei uma espessura para esse push-pull, explodi as curvas de nível. Fui subindo de um em um até chegar no terreno certo. A partir de agora, isso aqui, a partir de agora, tudo que eu vou fazer para cá, valeria para cá também. A única coisa que eu vou fazer antes é tirar um pouco dessas bordas aqui. Estou com a retângulo de seleção, estou pegando aqui embaixo, aqui também, desse lado e desse. Então fiquei só com a casca aqui. A partir de agora, tudo que eu fizer aqui é a mesma coisa aqui. Poderia usar qualquer um dos dois, que os dois vão ser usados da mesma forma. Então agora, para a gente colocar fazer a topografia mesmo e trazer essas informações para cá. A primeira coisa a fazer é ligar as ferramentas de topografia. Como é que eu faço isso? São botõezinhos. Então, por serem botõezinhos, eu vou vir aqui no visualizar, barra de ferramentas, e vou abrir aqui o Sandbox. Eles traduziam o Sandbox como caixa de areia no Sketch normalmente, mas me parece que agora eles não estão traduzindo mais, e está aí o Sandbox. Então, clicou aqui, ó, ele vai aparecer ali, são essas ferramentas que a gente vai usar. A partir do momento que eu cliquei, ela apareceu, vou fechar aqui para eu poder usar a ferramenta. Eu poderia colocá-la aqui em cima, né? Mas eu vou deixar ela aqui solta para a gente poder ver o que ela faz. Vou mostrar para vocês o que esses ícones fazem, cada um deles. Vou começar com os que são um pouco mais inúteis e depois a gente passa para o que a gente realmente usa. A primeira delas é esse aqui, que é aqui embaixo vai aparecer o nome, é o From Scratch, acho que é a partir do zero em português. Quando eu clico nele, eu venho aqui, coloquei no primeiro ponto, vou estender para cá, que seria uma parte do terreno, vou colocar 100 metros, e aí direcionei para o outro lado, vou colocar 150. Então tem aqui, ele faz essa superfície quadriculada aqui. Quem jogou The Sims tal, deve reconhecer um pouco desse esquema, e deve inclusive reconhecer essa segunda ferramenta aqui, que é o Smooth. Não me lembro como é que está em português. Mas isso aqui faz o seguinte, cliquei nele, reparem que ele tem uma... Deixa eu voltar aqui, eu vou até explodir isso aqui para ficar mais fácil a gente ver. Então, cliquei aqui no Smooth, e aí reparem que ele ficou com um círculozinho ali. Olha o que ele faz. Eu cliquei aqui e estou puxando o mouse para cima. Ele vai fazendo esse movimento aí pra gente. Vai ajustando ali a topografia. Então a gente conseguiria fazer aqui algum desenho. Se eu quiser aumentar o raio desse círculo, diminuir, basta eu digitar um número, 50, Enter, e já consigo puxar aqui e fazer. Essa ferramenta, essas duas não são muito úteis, a gente usa muito pouco, porque na verdade a gente já vai ter o terreno modelado, né? É útil em outras situações, mas não muito para a gente em arquitetura. Outras duas ferramentas que também não são tão úteis, são essas duas aqui. A primeira delas é isso aqui, que é o adicionar detalhe, e ele literalmente adiciona detalhe, né? A gente tem essa situação aqui, a gente consegue deixar isso aqui
começar a incluir um pouco mais de definição nesses elementos a partir do momento que a gente vai adicionando uns detalhezinhos aí. Outra é essa aqui, que é o Flip Edge. Acho que é virar aresta em português. Ele faz isso aqui. Tá vendo que a gente tem aqui uma aresta que está nesse sentido. Se eu clicar nela, ele virou para cá. Isso é útil, por exemplo, em alguma situação muito específica de você ter... Vou fazer aqui uma coisa. Tem aqui uma rampa. Estou fazendo uma imagem para o edifício, eu criei uma rampa ali, e quando eu coloco a imagem, ela está gerando essa situação aqui, totalmente distorcida. Então eu posso pegar aqui, clicar, e aí eu uso a borracha com aqui e já fica uma rampa mais próxima do real. Mas também não tão útil. Então assim, essas três ferramentas, o Scratch, Smooth também, 4 na verdade, o Editail e o Flip Edge, eles não são muito usados. Então eu vou deletar isso aqui para a gente partir para o que realmente interessa. A ferramenta principal da topografia vai ser essa aqui, que é o a partir dos contornos, from contours. Ela funciona da seguinte forma. A partir do momento que eu tenho contornos de linha, como a gente acontece nesses dois casos, eu posso fazer e usar essa ferramenta. Então olha o que eu vou fazer. Selecionei todas as faces desse terreno que a gente acabou de criar. E eu vou simplesmente clicar aqui. Cliquei. Não sei se vocês repararam, mas aqui embaixo apareceu uma barrinha de evolução daquele comando. Isso não apareceu tanto porque esse terreno é muito simples. Olha o que ele fez aqui. Ele simplesmente criou o terreno certinho pra gente. Vale a pena vocês ficarem de olho nessa barrinha daqui de baixo, porque quando o terreno é muito grande, quando você está fazendo uma coisa urbana, por exemplo, isso aqui demora a fazer porque é muita informação. Olha o que o SketchUp faz de verdade. Ó. Peguei isso aqui, cliquei aqui, ele criou essa superfície. Eu vou entrar aqui no grupo da superfície que ele criou e vou clicar várias vezes para a gente ver isso aqui. Na verdade, o que ele fez foi pegar cada segmento daqueles que a gente tinha compondo aquela face e foi triangulando um por um para poder gerar essa superfície aqui. Vou até selecionar isso aqui embaixo do deletar para a gente ver. Essa superfície, na verdade, é um monte de triângulos que foram criados a partir dessa informação aqui, dessa quantidade de linhas. É como se ele viesse em cada um desses aqui e fosse fazendo isso. Vem aqui e criei um triângulo. Vem aqui, crio outro triângulo. Como se ele fosse fazendo isso aqui para cada uma dessas arestas aqui. Então o que a gente vai precisar aqui agora é, selecionei tudo, cliquei no From Contours, criou ali a minha superfície topográfica. Vou pedir para vocês pegarem essa escadinha aqui do terreno, vou clicar aqui várias vezes. Por quê? Porque eu quero mover isso aqui para ver no eixo vermelho e eu vou levar para o lado 150 metros, 200 metros. Por quê? Para ficar como um backup ali, se eu precisar refazer isso aqui, eu tenho aqui, conseguiria fazer outra superfície e trazer essa superfície para cá, se fosse o caso. Opa, tá difícil de selecionar ali, agora foi. Conseguiria trazer essa superfície para cá, se fosse o caso. Então, teria um backup aí. Com essa superfície aqui, é que a gente vai começar a trazer essas informações para cá, para a gente marcar a rua, marcar o terreno e tal. Para vocês terem certeza, eu conseguiria usar o From Contours aqui também. Selecionei tudo, só não vou querer aquelas arestas de borda ali, mas estou com os contornos todos selecionados. Cliquei aqui, ele criou o meu terreno ali também. Então, com o levantamento topográfico certinho, a gente nem precisaria ter feito aquelas escadas ali. Na prova presencial, isso aqui cairia. Vocês teriam que fazer isso aqui e fazer essa superfície topográfica. Para complementar, então, eu já disse para vocês que a gente tem
essas informações colocadas nesse ponto aqui, só que na verdade a gente pode simplesmente chegar isso aqui para cá, travei no eixo verde, né, que é a setinha para a esquerda, 100 metros. Que aí eu sei que ele está no lugar exato. Como é que eu sei que são 100 metros? Porque fui eu que movi 100 metros para lá. Então a gente vai precisar fazer isso. Selecionar tudo isso aqui, mover, travei com a seta do eixo verde, seta para a esquerda no caso aqui, 100, Enter. Sei que ele está no lugar. Eu poderia usar as próximas ferramentas desse jeito, mas para que fique mais fácil de vocês visualizarem, eu vou pedir para vocês pegarem essas linhas aqui embaixo e mover para cima com a setinha do teclado travado no eixo azul, ou seja, seta para cima, e eu vou mover 100 metros para cá. Vai ficar mais fácil de a gente ver. Eu estou colocando aqui e eu vou aplicar lá embaixo, então vai ficar mais fácil de ver. Então tenho certeza de fazer exatamente isso aqui. Ó. Selecionei tudo, mover, cliquei, travei com a seta do eixo verde, joguei 100 para cá. Peguei aqui embaixo, travei com a seta no eixo azul, 100 para cima. E aí a gente já vai conseguir aplicar isso lá embaixo. Aqui a gente tem duas situações acontecendo. A gente tem rua e limites do terreno, que eles são simplesmente aplicados aqui no terreno e não fazem ajuste nenhum nessa configuração aqui. E a gente tem também o plano da edificação. O plano da edificação, na verdade, para que ele seja colocado aqui, ele precisa criar um plano horizontal. Então é o seguinte, quando a gente vem com essas linhas aqui, elas vão ser simplesmente redesenhadas aqui em cima, como se fossem tatuadas ali mesmo. Tem uma superfície e tatua alguma coisa ali. Já nesse caso, isso aqui, quando ele descer para cá, ele não vai poder simplesmente ser colocado ali, tatuado naquela superfície. Ele vai precisar de um plano horizontal onde a residência vai ser colocada. A gente não consegue colocar a casa de lado. Então a gente precisa dessa superfície aqui. Então por isso a gente tem duas situações acontecendo. É sempre bom a gente começar pela parte do plano. Poderia ser do outro, mas pode ser que haja algum ajustezinho e tal. Então para facilitar, pode começar aqui pelo plano de implantação. Para fazer isso, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é o Stamp. Para usar essa ferramenta, a gente tem uma particularidade que é o seguinte, ela não funciona se ela tiver só com arestas, que é o nosso caso aqui. Ó. A gente só tem as linhas. Eu vou até aplicar aqui para vocês verem o que acontece. Selecionei a figura, cliquei aqui na ferramenta, olha o que aparece. Seleção inválida, não existem faces não verticais a serem estampadas. Então, assim, não conseguiu fazer. Inclusive, dá um barulhinho aqui que vocês vão reconhecer direto. O que a gente precisa fazer, então, é criar uma face nessa região. Lápis, vou refazer alguma dessas linhas, que aí agora eu criei essa face. Então, isso aqui, ó, existindo essa face, a gente já vai conseguir aplicar lá embaixo. Agora, no seguinte, eu vou clicar aqui, vou clicar na face e vou clicar lá embaixo, para vocês verem o que o SketchUp faz. Cliquei aqui. Olha ali o que ele fez. Ele criou um plano de implantação onde o volume da casa que a gente vai colocar aqui vai poder ser posicionado. Então essa ferramenta faz isso. Ela cria um plano com a forma que a gente definiu ali em cima e faz todas as concordâncias com taludes para poder se adaptar ao terreno que existia. Esse talude ele não é totalmente correto topograficamente falando, né? Vocês estudaram topografia lá no período passado e vocês sabem que nesse caso aqui a gente tem um talude, todos os taludes com a mesma distância entre a crista e o pé. Só que na verdade a gente tem isso um pouquinho diferente, a gente mantém na verdade a inclinação e essa linha aqui é que vai variando um pouquinho. Mas a gente poderia usar isso aqui no SketchUp sem problema, porque aqui para o 3D isso não vai interferir muito. Aí é o seguinte,
Só para complementar essa ferramenta, vou dar um Ctrl Z aqui. Vocês devem ter reparado quando eu cliquei aqui nessa casa e cliquei aqui, que surgiu essa linha vermelha. Isso aqui é exatamente onde o talude vai terminar. Ele vai sempre começar aqui, no plano que você escolheu, e ele vai terminar com esse offset que você escolheu aqui, que na verdade está marcado aqui embaixo, 1 metro. Se eu quiser aumentar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar na casa e vamos supor que eu queira colocar 2 metros. Eu vou digitar 2 e Enter. E aí na hora que eu clicar aqui nesse plano, olha como é que já aumentou ali essa distância. Isso aí é a distância entre a crista e o pé do talude em projeção horizontal. Então assim, esse talude vai ter aqui 2 metros. Se eu quiser mais, aumento isso aqui ou diminuo. Só tem que tomar um cuidado, porque o SketchUp está um pouco chato com essa distância. Não adianta eu simplesmente vir aqui e digitar Enter, que ele não mudou aqui. Antes ele fazia isso, não sei por que parou. Hoje, para que a gente consiga mudar esse offset, a gente tem que fazer tudo assim, ó. Cliquei na casa, vou digitar o valor, 4 metros. E aí eu venho aqui e clico. Ah, não quero isso? Beleza, então tem que voltar na setinha, clicar na casa, digitar ali 2 metros, e aí clico aqui. Antes, se eu digitasse aqui, ele ia mudando esse offset, mas não sei por que mudou. Então aqui eu coloquei 2 metros, e aí eu vou projetar lá embaixo. Isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aquela distância entre o talude e o plano de implantação, a gente define lá em cima. Essa altura aqui, a posição onde esse plano vai ficar, a gente não consegue definir exatamente. A gente tem que achar um ponto aqui, meio que visualmente, né? Colocar ele aqui em algum lugar. Coloquei. Que aí o SketchUp termina aquele comando. Se isso aqui não estiver no lugar exato que eu quero, eu posso simplesmente entrar aqui no grupo, clicar 2 vezes nesse plano e usar o mover com a seta para cima para poder travar no eixo azul e colocar onde eu quero, buscar alguma referência lá fora e tal, ou aqui para colocar. Mas basicamente a gente tem que sempre fazer o seguinte: Ctrl Z, deixar o plano ali. Ó, cliquei na casinha, escolhi a distância do talude. Cliquei aqui para pegar o plano como referência. E vou projetar ele lá embaixo. Vou colocar essa altura aqui em qualquer lugar, mais próximo do real ali possível. E aí eu posso entrar aqui no grupo, clicar 2 vezes no plano e acertar a altura manualmente. Seja por uma referência que você escolha, ou então até movendo mesmo para um ponto que você seja do seu interesse. Então, com isso a gente veio e colocou esse plano de implantação. Antes de passar para o resto, eu vou editar essas linhas aqui. Elas estão linhas demais. Como fazer isso? Vocês também se lembram lá dos primeiros vídeos, mais funcionalidades da borracha. A gente já viu uma hoje, que é a borracha com shift. A gente tinha isso aqui, borracha sem nada. Passei na aresta, apagou a aresta. Borracha segurando o shift. Passei na aresta, ele ocultou a aresta. Borracha com o Ctrl. Passei na aresta, ele também ocultou a aresta. Olha a diferença entre os dois. Essa aqui, que foi com o shift, ele parece que manteve as arestas no plano normal e ocultou essa aresta. Manteve as faces, né, no plano normal e ocultou a aresta. Essa aqui não, parece que ele pegou essas arestas aqui, essa aresta aqui, e suavizou a passagem entre os planos. Então ele ficou um pouco mais arredondado, aparentemente. Na realidade não ficou. Se a gente olhar daqui, ele está exatamente normal como era. Mas aí aqui, nesse caso, ele arredondou essa passagem entre os planos. Quando que a gente vai usar essas borrachas? A borracha com shift você vai usar quando você precisa sumir com alguma aresta que não deveria existir, como a gente viu lá no caso da escada. Lembrando que as arestas que definem o volume, elas vão existir sim. Então essa aresta aqui, ó,
ela existiria normalmente. Vou desocultar. E essa aqui também existiria normalmente. Vamos supor que eu tivesse uma aresta aqui no meio. Aqui, isso aqui está sobrando, então eu poderia apagar tal. Se fosse no caso de dois grupos, eu teria que ocultar, usar a borracha com shift, mas fora isso a gente não usa. A borracha com o contro, muito mais raro ainda. A gente praticamente nunca vai usar isso. A única situação que aqui em TR4, pelo menos, vocês vão usar, vai ser quando a gente vai fazendo isso aqui, a topografia. Que aí eu vou entrar aqui no grupo do terreno, entrei no grupo aqui, e eu vou apagar essas linhas quase todas com a borracha segurando o CTRL. Porque aí, olha o que ele faz, ele dá uma suavizada nessa passagem entre os planos. Opa, não apertou o CTRL, agora sim. E melhora ali a visualização pra gente. Então, eu estou apagando todas essas linhas aqui enquanto eu seguro o CTRL. Vocês vão ver ali que as únicas que vão sobrar no modelo vão ser as linhas que delimitam aquele plano de implantação. Então, borracha, CTRL, passei aqui. Essas aqui não, porque essas aqui vão acabar servindo de referência para a gente quando a gente for colocar a casa aqui. A casa dos próximos exercícios a gente vai trazer para cá. Então aqui terminei essa parte. Simplesmente peguei, fiz então estava lá atrás, movi 100 para cá, 100 para cima. Fechei esse plano, usei a casinha para projetar lá embaixo. Deixei 2 metros de offset, né, aqui embaixo e apaguei as linhas extras com a borracha e o CTRL juntos. Agora, essas outras partes aqui são um pouco mais fáceis, porque a gente vai simplesmente tatuar isso aqui nesse terreno. E nesse caso a gente não precisa mais fazer plano. Então basta eu pegar essas linhas, eu posso até pegar todas, estou segurando o CTRL e somando na seleção aqui. Segurando o CTRL e somando na seleção. Aí eu venho aqui nessa ferramenta que eu chamo de fantasminha, né, porque tem aquele lençolzinho ali, a auréola. Cliquei aqui e vou clicar lá embaixo. Aí o meu SketchUp já projetou a rua ali. Depois disso, basta a gente entrar aqui no grupo. Vamos pegar ali materiais. Vamos ver asfalto e concreto. Clicar o material aqui. Então vim e coloquei as cores no terreno. Se quando você veio pintar isso aqui, você não conseguiu que ele ficasse exatamente assim, por exemplo, usei a cor do asfalto e ele saiu pintando para cá também. Significa que você cometeu algum errinho na hora de mover essas informações. É porque você deve ter esquecido das setas e alguma coisa. Vale a pena dar os Ctrl Zs até que isso aqui volte lá para trás e você faça exatamente 100 para cá e 100 para cima. Fazendo isso, ele está no lugar exato e você vai conseguir colorir isso aqui normalmente. Então, com isso aqui, a gente finaliza a parte de topografia. A gente veio aqui, colocou as curvas de nível, temos aqui essa posição direitinho e com as ruas e calçadas. Ok? Feito isso aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Lembre-se de salvar esse arquivo, porque a gente vai usar esse arquivo aqui para colocar a casa dos próximos exercícios. Ok? Lembre-se de salvar bem direitinho.